Oi, pessoal! Vamos cozinhar comigo mais uma vez? Hoje eu trago para vocês uma receita de morango banoffee, que seria a substituição da banana pelo morango na banoffee. Essa receita fica simplesmente deliciosa e é super fácil de fazer. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para que mais pessoas também conheçam o meu trabalho. Vamos lá começar? Para começar na nossa receita, eu vou começar batendo aqui os meus biscoitos com a manteiga, apenas no mix. Aqui eu estou utilizando aquele biscoitinho Graham, que é simplesmente gostoso com mel. Você pode utilizar o biscoito de leite, você pode utilizar o biscoito maisena, o biscoito Maria. Realmente fica ao seu critério aí qual o biscoito que você gosta de utilizar para fazer a base da nossa torta, da nossa massa. Aqui eu vou apenas colocá-lo, dar uma pulsada a princípio, para aí sim a gente conseguir misturar com a nossa manteiga. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu realmente só fiz triturar e ele está num ponto como se fosse uma farinhazinha do meu biscoito. Observem que ele realmente fica todo triturado. Aqui agora sim eu vou colocar a minha manteiga para não ter que eu ficar realmente amassando. Aqui eu já adianto o processo no próprio processador. Vou colocar os cubos de manteiga grosseiramente mesmo, para que a manteiga incorpore ao nosso biscoito. Uma vez a minha manteiga sendo incorporada, eu sempre gosto de vir dar uma olhada qual que é o ponto que está o meu biscoito. Vocês observem que ele ainda está solto, a manteiga não incorporou totalmente nele, então eu ainda acrescento um pouco mais de manteiga. Aqui eu tenho cerca de mais ou menos 50 gramas, vou fazer o mesmo processo, colocar para que ele seja incorporado também aqui no triturador. Minha manteiga também já está incorporada novamente e agora sim eu vou mostrar para vocês. Ó. Quando eu faço o apertado nele, ele já gruda, ele já fica realmente como se fosse uma massinha. Esse é o ponto correto que eu gosto para a gente fazer a base da nossa torta. Agora a gente vai apenas transferir para a forma para poder fazer a nossa base. Biscoito já triturado com a minha manteiga. Aqui eu tenho uma base com fundo removível. Eu sempre gosto de já colocar uma folhinha de papel manteiga embaixo para facilitar quando a gente for desenformar realmente. E assim a gente consegue fazer a base da nossa torta. Aqui eu vou apenas transferir todo o biscoito com a mão mesmo, não tem problema nenhum. E vou fazer essa cama dele, né? O alicerce, digamos assim, da nossa torta. Eu vou até afastar um pouquinho mais para frente para que vocês consigam observar que é apenas amassar. E assim ele já vai grudando com o calor da sua própria mão, por isso que eu não estou utilizando luvas. Essa manteiga já vai incorporando ao biscoito e daí ele já vai formando essa massa. Aqui, quanto mais você amassar, mais a sua base vai ficar realmente incorporada. Aqui você tem a opção de subir para as laterais também. Você vai apenas amassando com os seus dedos mesmo, com a ponta dos dedos, ou você tem a opção também de só deixar a parte de baixo. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho subindo para que a gente consiga segurar o recheio do doce de leite quando a gente for colocar a segunda camada da nossa torta. A minha base já está totalmente feita, eu vou mostrar aqui novamente para vocês que eu subi um dedinho apenas na lateral, amassando do mesmo jeito com as pontas do meu dedo para que essa base segure o nosso recheio e assim a gente consiga não ter perigo do nosso recheio realmente vazar. Agora eu vou apenas colocar no meu forno que já está pré-aquecido a 375 Fahrenheit ou cerca de 180 graus Celsius para que ele asse essa nossa base. É realmente coisa de 7 minutinhos e já vai estar pronta, já vai estar assada. Enquanto a nossa base de torta está sendo assada rapidinho ali no forno, eu vou pegar na minha geladeira o meu creme de leite fresco. Eu vou bater o meu chantilly e ele tem que estar super gelado. Então já vou colocá-lo direto na batedeira e deixar bater até que ele atinja o ponto. Se o meu creme de leite está bem gelado, vocês observam que ele já atinge o ponto de chantilly.
Esse é o ponto correto que eu quero. Ele está assim poroso, mas a gente agora vai incorporar o açúcar e ele já vai ficar com outra textura para que a gente coloque em cima da nossa torta. Aqui eu já trago para vocês o nosso chantilly batido finalizado com açúcar. Já está simplesmente delicioso. Feito dessa forma é super rápido, mas o grande truque é o creme de leite sempre tem que estar muito gelado e ele atinge um ponto rapidamente. Aqui a gente já tem a segunda etapa da nossa torta e agora a gente só vai montá-la. A base da minha torta, da minha Morangonoff, já está aqui pronta. Vocês observem que eu não deixo assar tanto porque eu quero realmente ela mais macia. É gostoso quando a gente mastiga uma torta, onde o biscoito desmanche na boca. Aqui agora eu vou apenas cortar os meus morangos, que estão belíssimos, de forma para que no meio a gente consiga colocar cubos e nas laterais alguns detalhes para que ela realmente fique uma torta bem apresentável. Um detalhe que eu sempre gosto de dizer aqui é que, enquanto eu estou nesse processo, o meu chantilly está lá dentro da geladeira, porque realmente ele precisa manter a temperatura dele para que ele tenha qualidade. Na lateral da minha forma, como eu disse a vocês, eu coloquei apenas esse detalhe para que quando a gente desenforma ela realmente fique com uma apresentação bonita. E no centro a gente vai colocar ela em cubos mesmo. Como o nosso morango é bem perecível, eu realmente aconselho que a gente faça essa torta para ser consumida no mesmo dia ou no dia seguinte, para que a gente consiga manter a qualidade dela. Aqui eu tenho um doce de leite, eu apenas cozinhei realmente a lata do meu leite condensado para que ele fique nesse ponto. Aqui ele cozinhou na pressão por cerca de 35 minutos. Você pode utilizar o doce de leite da sua preferência, inclusive com o doce de leite caseiro fica sensacional. E a gente vai apenas colocar e fazer a segunda camada da nossa Morangonoff. O nosso doce de leite vai ser apenas colocado nessa base e a gente vai cobrir todo esse fundo da nossa torta. Impossível isso ser ruim, né? Aqui eu estou apenas colocando o meu doce de leite na minha forma, mas lembrei de vir dizer a vocês que realmente eu não tinha observado para o tamanho da minha forma. Aqui eu tenho um aro 22, ele realmente é de fundo removível para que fique mais fácil da gente desenformar. Dessa segunda etapa já está prontinha, eu já tenho bastante doce de leite, quanto mais doce de leite melhor na nossa Morangonoff. E aqui agora eu vou apenas distribuir os meus morangos por cima dela. Para finalizar a nossa Morangonoff, eu coloquei o chantilly aqui no bico de confeitar e eu venho apenas cobrindo toda a superfície da minha torta. Eu poderia simplesmente colocá-la por cima, mas assim eu acredito que a apresentação vai ficar inclusive mais bonita. Agora sim, a nossa Morangonoff já toda coberta com o nosso chantilly, agora é apenas geladeira. Eu costumo dizer que ela precisa descansar pelo menos 4 horas para que todas as camadas fiquem firmes e geladas para que a gente consiga assim servir. Agora vamos colocá-la na geladeira. A nossa Morangonoff finalmente já está gelada e está pronta para que a gente desenforme. Eu sempre indico que a gente coloque assim, dessa forma, uma forma embaixo para que a gente consiga tirar realmente o fundo removível. Observem como ela fica. Aqui fica realmente mais fácil da gente conseguir tirar todo o fundinho dela. Agora a gente vai apenas empratar. Aqui eu já adiantei para que a gente realmente já tenha um empratamento completo. Aqui eu botei apenas alguns morangos cortados ao meio, que fica realmente de uma forma visualmente bonita e gostosa também, que não esqueçam, a gente também come com os olhos. Eu quero que vocês observem aqui dentro da torta a quantidade de doce de leite que a gente já tem ali transbordando, que é simplesmente delicioso. E aqui eu já tenho a minha fatia, que a gente vai sim experimentar. Eu espero que vocês realmente reproduzam em casa, porque eu acredito que está valendo a pena. Um bom apetite para vocês!
A massa ainda está bem crocante. O chantilly está no ponto certo de açúcar e o morango vai trazer sim uma acidez à nossa morangonofe. Bom apetite mais uma vez! Gente do céu, como isso é bom! Eu só realmente espero que vocês façam. Essa é a minha versão de morangonofe. Que vocês tenham um bom apetite, que vocês se deliciem, assim como eu fiz. E que vocês também venham cozinhar comigo mais uma vez. Tchau, tchau!